Nos livros que eu estudei, pessoal, tem mais de 100 conceitos sobre o que é negociação. Para cada pessoa pode variar. Mas eu escolhi esse conceito de um colega meu, o professor Francisco Guirado, e onde ele tem palavras-chave aí dentro para a gente refletir sobre isso. Então, a origem da palavra negociação vem do negociatus. Então, eu coloquei aqui, marcado em negrito, negociação é um processo de comunicação interativo ou intersubjetivo, né, entre pessoas, estabelecido quando duas ou mais partes buscam um acordo durante uma transação para atender os seus interesses. Eu quero comentar com vocês que tem uma palavrinha aí, a última palavra. Essa palavra vai praticamente permear toda a metade da apresentação hoje. Interesses. Vocês vão ver a importância que é trabalhar, desenvolver, pesquisar os interesses da outra parte. Os meus, eu já sei, já está implícito, está aqui dentro. Agora, qual que é a dificuldade da negociação? Por que que existe posicionamento? Quando você chega para negociar e se joga o preço na mesa imediatamente. E aí fica cada um puxando para o seu lado e tem aquele tripé poder, tempo e informação. Quem tem mais poder vai ficar com a maior parte. E o que eu quero chamar a atenção aqui, de vocês procurarem saber os interesses da outra parte. Isso vai fazer com que a negociação flua de uma maneira bem tranquila, bem leve, e há a possibilidade de atender as duas partes. E havendo criação de valor, é ganha-ganha. Mas nem sempre precisa de haver criação de valor. Se fizer uma repartição daquilo que está discutindo no preço e que ambas as partes já sejam justos, tudo bem, já está atendida aí uma parte. Eu sempre trabalho com negociadores profissionais no sentido de criar valor, porque aí é uma negociação muito profissional. Criar valor numa negociação faz com que uma negociação tenha várias etapas. É negociação de médio e longo prazo, pode ser uma negociação até diplomática. Não se negocia de um dia para o outro. É preciso muito estudar o adversário, uma série de coisas, negociações multiculturais, né? Então, aqui, depois do conceito, eu trago para vocês uma definição de um colega meu, o Otto, que é negociação sobre perspectivas e como que funciona, sob uma perspectiva, o que é uma negociação? Ela tem três partes a princípio, a minha, a sua e o objeto em si que está se negociando. Então tem o eu. Eu estou preparado para negociar? O que está em jogo fere meus valores? É ético? Quais são os meus limites? Essa questão que está aí, eu estou preparado para negociar, porque nos livros, na literatura que a gente trabalha e pesquisa, pessoal, os autores sempre dizem que ninguém, quase ninguém, se prepara para uma negociação. São poucos, são raros. E eu quero, quando eu frisei para vocês no início da pré-negociação, para mim ela é tão importante, ou mais importante até, porque na negociação. Porque é na pré-negociação que ela vai estabelecer condições até de equilíbrio emocional para vocês poderem chegar numa negociação preparados, né? Toda vez que a gente se prepara para fazer alguma coisa, qualquer que seja ela, a gente chega com muito mais equilíbrio emocional, sabendo estabelecer critérios, sabendo estabelecer uma série de coisas porque você pensou lá atrás. E eu tenho uma brincadeira que eu faço com meus alunos, que a NASA fez uma pesquisa e conseguiu fazer uma... Nessa pesquisa, ela viu que nós temos um botão no nosso HDzinho aqui, chamado NHS. E muitos negociadores, quando vão negociar,
usam essa tecla NHS. Essa sigla NHS quer dizer, na hora sai. Nós sempre tratamos com pessoas que não têm planejamento, não fazem preparação, e a negociação é tudo deixada para ali, na hora e no momento. E se uma das partes se prepara, certamente ela vai conduzir, ela vai chamar para si a responsabilidade da negociação, mesmo que ela não tenha o poder, hein? Mesmo que ela não tenha o poder. Então, depois do eu, o que eu acho importante? A outra parte. Eu até quero dizer para vocês que eu poderia inverter, porque eu venho dizendo, na negociação é importante a consideração da outra parte. Eu conheço a outra parte, qual o grau de intimidade, quais são os interesses que a outra parte tem. Esses interesses são comuns, são competitivos ou são conflitantes? Então, sob perspectiva, nós temos isso na negociação. A outra parte, o eu e o produto, o que eu vou negociar. É muito importante você tratar disso até nessa ordem que eu estou dizendo. A negociação sob perspectiva. Agora, quanto ao contexto de uma negociação, eu tenho 3 tópicos aqui que eu vou acrescentar um agora. Uma negociação básica, que é aquela que todos vocês já fazem, que é uma negociação num shopping, é uma negociação para negociar um aluguel, é uma negociação para comprar um automóvel, um acessório, um sapato, uma bolsa, um vestido. Essa é uma negociação básica que eu considero, que eu chamo de B2C. Quando a gente já vai para um ambiente B2B, então a gente já tem esse contexto operacional, que, de uma maneira geral, são as equipes comerciais, seja de compras ou vendas, ou de permutas, não importa. É o pessoal que vai trabalhar o contexto da negociação no âmbito operacional. No âmbito tático, nós podemos tratar da média gerência em torno do que está aí ao redor da média gerência, né? Entende-se aí que pode se tratar até de gestão de conflitos, né? Gestão de essa negociação até média gerência, negociação salarial, negociação de jornada de trabalho. Então, está aí num aspecto tático. Agora, no aspecto estratégico, eu tenho essas palavras aí, elas estão em inglês, mas eu vou passar para português. Que M&A, fusões e aquisições, está num aspecto muito estratégico das empresas, né? No nível de diretoria para cima, para tratar de fusões e aquisições. Downsizing é quando se tem um organograma e uma empresa vem e elimina toda uma faixa. Vamos supor que tem gerente, coordenador, supervisor, a empresa vem e tira toda essa faixa de coordenadores. Fica o gerente e o supervisor. Isso está sendo muito usual no mercado e que vem ocasionando até problemas de saúde pública, porque está causando um estresse muito grande dentro das organizações, desde a crise de 2014 e 2015, que as empresas vêm fazendo corte de pessoas. E aquelas pessoas que estão na empresa já estão assoberbadas, elas recebem, então, uma carga adicional daquela pessoa que estava ali, que era o superior imediato dela, ela tem que cumprir aquilo, e dentro da jornada de trabalho ela não está conseguindo. Isso está gerando estresse, desequilíbrio emocional, é um problema seríssimo que tem hoje no dia a dia das empresas. O turnaround é quando uma empresa contrata uma consultoria especializada em reestruturação, reengenharia. São termos muito subordinados aí ao turnaround, que são movimentos que a empresa tem. Geralmente ela contrata uma equipe externa e isso requer muita negociação, né, de vários níveis para poder implementar um projeto dessa maneira.